Estamos no ar com mais um episódio do podcast Urbanismo Inteligente, o podcast do Grupo Fergon. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, né, e as pessoas que nos deram feedbacks positivos aí em relação ao nosso primeiro episódio. Muito obrigado. Sem vocês, isso aqui não faria o mínimo sentido, tá? Então, se você está gostando, dê o seu like, comente, compartilhe, mande isso para o máximo de pessoas possíveis. O nosso objetivo é esclarecer e tornar as pessoas cada vez mais seguras, né, sobre o que é inovação e tecnologia na área de construção civil e no desenvolvimento de cidades inteligentes. Lembrando que você pode encontrar esse conteúdo no Spotify, no YouTube, no Instagram e no Facebook do Grupo Fergon, né? Essa é uma série de entrevistas que a gente está fazendo aqui com profissionais da área da construção civil e urbanismo. Hoje vamos dar continuidade aqui com o nosso líder responsável técnico, Danilo Marcos, para falar sobre um tema muito interessante, que é o que tem nas estruturas das cidades mais desenvolvidas do mundo. Danilo, mais uma vez, muito obrigado, né, por atender o nosso pedido aí, de esclarecer mais as pessoas sobre o tema cidades inteligentes, né, você está sempre disposto aí a contribuir com a gente. E seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Laís. Você tá boa, né? Eu tô ótimo. Que bom, graças a Deus. Então, vamos lá. Vamos contribuir, né? Tentar contribuir aqui de alguma forma, um pouco de conhecimento aí, né? Sobre esses temas, né? Direcionados aí ao urbanismo, planejamento urbano, né? Lembrando aí que o Grupo Fergon é uma empresa, entre as suas especificidades, né? Está a de urbanismo. A gente estuda bastante esse tema e trabalha bastante esse tema. Vamos ver se a gente consegue contribuir um pouco aí para as pessoas terem mais familiarização, né, de conversar sobre planejamento de cidades e o planejamento urbano, né? É isso aí. Então, pessoal, para começar, vamos perguntar para o Danilo o seguinte. Danilo, para você, no mundo, qual que é a cidade que você acredita que tem uma infraestrutura urbana mais adequada em relação à qualidade de vida das pessoas? Qual que é a cidade hoje como referência para você? Olá, Laís. Primeiro, te parabenizar pela pergunta, que é uma pergunta muito complexa e muito inteligente também, né? A gente tentar apontar uma cidade, né, como referência. Eu preciso embasar um pouco aqui, que é no sentido de explicar que uma cidade que a gente entenda que oferece qualidade de vida para as pessoas é um tema até filosoficamente muito complexo, né? Precisam de outras nuances aqui para a gente poder criar um embasamento um pouco mais definido. Mas no âmbito do planejamento urbano e da questão do urbanismo, e a gente trazendo isso que seria uma qualidade de vida, fazendo um paradoxo aí com a infraestrutura, a infraestrutura urbana de uma cidade, ela influencia bastante, né? Para a gente entender que isso melhora a qualidade de vida, né? De uma pessoa, de um ser, né? Dentro de um contexto de cidade. Mas eu penso que, além da infraestrutura, é importante também a gente adicionar outros temas, né, que vem também fazer parte desse acervo que condecora uma cidade a dispor de uma boa qualidade de vida, né? Não só a infraestrutura. A infraestrutura é muito importante, mas tem outros elementos, né? Eu gostaria de contextualizar dessa forma. E pensando numa cidade que oferece qualidade de vida, aí sim a gente tem pelo mundo algumas cidades que são referência, né? Umas têm mais potencialidades direcionadas para uma área, outras para outras. Mas eu vou citar a cidade de Viena, na Áustria, né? Em 2018, a revista Economist da Inglaterra, né? E isso foi algo, inclusive, de uma publicação da BBC de Londres. Ela classificou várias cidades, né, que são o que seria as melhores cidades do mundo para se viver.
E eu entendo que isso atrela, né, com esse conceito de qualidade de vida que a gente está falando aqui. E ela especifica Viena, né, e isso está entre outros periódicos e outros estudos também que classificam algumas cidades, né, outras classificam Zurique, na Suíça, e tem algumas cidades do Canadá também, né, que são muito importantes nesse aspecto aí. Mas eu vou classificar Viena, porque o Arque dele também é um periódico que fala sobre urbanismo e arquitetura, um portal muito importante mundialmente, também classifica Viena, né, já há muitos anos como uma cidade de referência no mundo em relação à qualidade de vida. E eu vou te explicar o porquê que eu falei sobre a questão da infraestrutura, porque o que marca Viena como uma cidade de referência mundialmente sobretudo o quanto é rico a sua cultura, né? A profusão cultural que é Viena, a culinária, né? E a questão da segurança também é um aspecto muito importante, né? Viena é uma cidade muito bem planejada, né? Houve uma intervenção em Viena no século retrasado, né? Foi uma intervenção muito importante que aconteceu em Viena, né? Em abertura de ruas, justamente para adequar aquele crescimento, né, que estava acontecendo. Eu acho que uma intervenção numa cidade como Viena, eu acho que talvez só aconteceu maior em Paris, né? A famosa intervenção do Barão Hauser, né? Em Paris, onde houve uma abertura de ruas e revisou o modelo de ocupação daquelas residências, né? Onde se discutiu a questão da salubridade, né? Para que as casas tivessem mais recursos, corredores, onde o ar circulasse, ruas mais largas. Em Viena também aconteceu algo parecido, e a gente vê os frutos, né? E até um estímulo que é possível você fazer intervenções em cidades que não houve um planejamento urbano, né? E Viena, a gente pode pontuar principalmente esses elementos que eu disse aí, a questão da profusão cultural, né, a diversidade cultural também, a questão da culinária e como o aspecto de segurança influencia, né, para que as pessoas usem bem a cidade, né? Então, Viena é um local onde os espaços públicos são bem utilizados pelas pessoas, né? E você vê como isso atrela, né, numa questão de qualidade de vida, né? Legal, interessante essa questão cultural aí, ter a influência, né, sobre a qualidade de vida das pessoas, a culinária também. Mas pensando na estrutura, né, da cidade, você acredita que ela se torna uma referência por esse planejamento e por essa intervenção que você disse em relação ao planejamento estrutural da cidade? Com certeza, Laís. Se Viena não tivesse passado por um processo de reestruturação urbana, né, onde se discutiu os modelos de ocupação, as setorizações, os traçados viários, né, e as questões, a preocupação dos espaços públicos, as praças e parques, as bibliotecas, os acervos cultural que Viena dispõe, certamente hoje ela não teria condição de oferecer uma qualidade de vida nesses outros elementos que eu citei anteriormente, né? A infraestrutura urbana ela tem um papel fundamental para o desencadear de todos esses outros elementos importantes, né? Que vão configurar um IDH maior, uma qualidade de vida do cidadão, né? Sobretudo a segurança, a gente pode entender que as ruas com uma boa hierarquia, né, de fluxo de tráfego, ela influencia totalmente no aspecto da mobilidade e o quanto essa segurança e a velocidade para chegar nos pontos. A gente vê, por exemplo, que nas favelas do Rio de Janeiro, essa é a principal dificuldade, né? Não se tem acesso direto e fácil, né, dos veículos para assistência de saúde e, sobretudo, de segurança, né? E isso torna o espaço fechado e a dificuldade, né, da implementação das rondas, né, e do atendimento pronto da segurança pública, né? Então, o planejamento e a inserção desses elementos em infraestrutura urbana afeta totalmente, né, na qualidade de vida da cidade. Verdade, pensando sobre isso aí que você falou, nas favelas tem muitas vielas, né? Algumas não tem nem ruas, são só alguns caminhos. A gente viu um filme, isso aí ilustrado de uma forma mais prática. Mas se a gente for pensar no Brasil, você enxerga que tem uma implementação de algum projeto de inovação urbana em alguma cidade
que você acha que é referência aqui no nosso país? Laís, eu gosto muito das coisas que têm acontecido no interior de São Paulo, né? Eu tive a oportunidade de, no ano passado, fazer um estudo em algumas cidades no interior de São Paulo, e a gente finalizou isso em alguns seminários, né, que a gente fez aqui interno, inclusive você participou, sobre as coisas bacanas, né, que têm acontecido aí nas cidades do interior de São Paulo. Eu cito para você São Caetano do Sul, né, que hoje tem o maior IDH do Brasil, e a gente vê o quanto a infraestrutura urbana e as ações, né, as intervenções que lá houveram, isso influencia totalmente, né, para esse IDH alto, né, e a qualidade de vida, né, que as pessoas lá de São Caetano do Sul, eles desfrutam. A gente observa o quanto o transporte público e os aspectos de mobilidade eles são discutidos, né, a implementação da tecnologia, a gente pensar a tecnologia em favor da segurança também, nos projetos do monitoramento, né, por câmeras que a polícia utiliza lá, e isso em tempo real, que é importante dizer, porque é um trabalho de inteligência. A gente observa também, né, o quanto os trabalhos de educação, né, os investimentos na área educacional, eles têm um trabalho de extensão muito forte, né, no restante da cidade. Então, tem vários projetos sociais, né, que utilizam as entidades de educação lá, sobretudo pública, né, que me chama muita atenção. A educação pública tem um nível de qualidade muito alto, e a gente vê como isso voltado para projetos na comunidade também, a comunidade toda participando, isso eleva bastante a qualidade de vida daquele local. E mostra para a gente que é a participação das pessoas nos vários projetos, nas implementações culturais também da cidade, o quanto isso qualifica, né, a vida desses espaços públicos. Verdade. São Caetano do Sul foi citada mesmo, né, no seminário que a gente teve aqui, há alguns meses atrás, né, a gente tem uma preocupação aí de fazer essa pesquisa para ver o que está dando certo e o que talvez possa ser aplicado aqui na nossa cidade. Danilo, chegando um pouco mais perto, né, aqui da gente, em Minas Gerais, né, você falou de São Paulo, mas e aqui em Minas? Hoje acontece algum projeto de inovação urbana que possa ser referência do nosso estado? Thaís, acontece alguns nesse momento, né? Mas eu preciso citar para você algo que é muito marcante para mim, que está acontecendo em Montes Claros. Bem perto, né? Para mim, hoje, o que está acontecendo em Montes Claros encoraja muito a gente que trabalha o planejamento urbano, né? Intervenções assim, na cidade, que é possível, né? A cidade de Montes Claros desenvolveu sem planejamento, né? A gente encontra alguns elementos ainda que precisam de uma intervenção mais brusca, sobretudo no centro da cidade de Montes Claros, né? E a questão da mobilidade, que é importante, mas a gente já tem visto o resultado da implementação de novas vias de articulação, né, na cidade. A gente vê novas avenidas, a gente vê o quanto o tráfego de veículos escoa de uma forma mais rápida e chega de uma forma mais inteligente também, né? A cidade de Montes Claros expandiu no seu trânsito, né, no seu tráfego, foram intervenções muito complexas, né, implementação de pontes, avenidas sanitárias, né, a velocidade que se chega na BR-135 ao Distrito Industrial, por exemplo, ela caiu assustadoramente a distância e a velocidade com que se chega, né? Os engarrafamentos, na hora do rush lá a gente tinha separado ali no sinal pelo menos 4 a 5 vezes antes do sinal abrir, e a gente já vê novas opções, né, no fluxo de tráfego. E a gente vê o quanto isso qualifica a cidade com a melhor qualidade de vida, né, por serviços de urgência e emergência da saúde chegar mais rápido, a questão da segurança, né, assim como a gente falou de BN em Montes Claros, isso também acontece, a cidade abriu, a cidade hoje ela é mais larga, a cidade respira mais, a cidade é possível de chegar mais rápido aos locais, né? Então a questão da mobilidade urbana, sobretudo o que tem acontecido já em Montes Claros, me chama muita atenção. Interessante. Eu percebo isso também, né? Não vou muito a Montes Claros, mas às vezes que eu fui eu tenho percebido que tem um fluxo melhor. Se você também acha, né, que está acontecendo em Montes Claros, uma cidade tão próxima da gente, com algumas características muito parecidas, né, Danilo, com Salinas,
escreve aí, deixa o seu comentário, a sua contribuição também, se você também teve essa percepção em relação a Montes Claros ou em relação a alguma outra cidade do mundo, ou do Brasil e de Minas Gerais. Mas, Danilo, dessas questões aí que você falou sobre mobilidade, educação, a questão do transporte público, o que você acha que essencialmente seria possível a gente já criar algum tipo de benefício dentro da nossa cidade? O que a gente poderia trazer para Salinas desses conceitos, né, de projeto urbanístico que você falou de outras cidades aí do Brasil e do mundo? Mais uma vez, parabéns pela sua pergunta. Né? A gente contextualiza isso aqui em Salinas e eu me sinto muito à vontade para responder isso daí, porque é algo que a gente tem feito, inclusive, nesse momento, discutindo soluções, né, de melhoria para a cidade de Salinas. E eu vou pegar mais um gancho de Montes Claros. Na medida que as novas avenidas são implantadas em Montes Claros, novos parques também são implantados na cidade. Tá? E parques abertos, né, para utilização pública consciente. Né? E a gente pode trazer um elemento muito parecido aqui em Salinas. Eu acho que nós precisamos discutir a questão da mobilidade urbana na cidade de Salinas. A gente precisa que Salinas redistribua o fluxo de veículos, sobretudo que hoje acontece no centro da cidade. A gente não pode entender e achar que é normal uma cidade que está em franco crescimento como Salinas, em dias aí como a sexta e o sábado, por exemplo, você não ter de fato uma vaga de estacionamento fácil no centro da cidade. Né? A gente precisa pensar na expansão da cidade, nos seus serviços também, sobretudo na prestação de serviço e no comércio. Isso precisa criar áreas mais específicas para essa expansão, até na realocação de algumas áreas. Né? Hoje a gente tem visto o desmonte da cena histórica de Salinas. Né? As edificações históricas elas estão sendo demolidas, estão sendo jogadas no chão, para que se construa mais edifícios verticais, o mais vertical possível, né? Dentro, obviamente, do que a legislação permite em relação ao coeficiente de uso do solo, né? E à taxa de ocupação. E eu tenho ficado muito preocupado. A gente tem visto na cidade, ao longo dos anos, aí, elementos históricos aí da arquitetura de Salinas sendo destruídos. Né? E a gente pode expandir a cidade, deve. A cidade precisa melhorar o seu atendimento, sobretudo na questão de serviços, visando a expansão desse centro. Salinas precisa crescer e ela continua crescendo, a gente precisa expandir. Né? E expandir não só a nível de localização. É muito importante a localização, ela é fundamental para qualquer nível de expansão, mas sobretudo numa localização projetada, né? Num espaço projetado para que esse centro e esses subcentros aconteçam. Eu digo projetado, volto a dizer, na questão da mobilidade, na sua caixa de rua com larguras ideais, espaço para estacionamento. E eu penso que na medida que isso aconteça, isso poderia também acontecer a implementação de espaços públicos, né, como praças, por exemplo, espaços arborizados, que para mim é uma falta hoje aqui na cidade. A cidade, apesar de ter um rio, né, que corta a cidade, que é uma coisa maravilhosa, mas não está sendo tratado da forma ideal, a gente precisaria de espaços verdes, manchas verdes nesse centro muito pavimentado. Uma cidade muito quente também, né? Tem pouca área verde aqui. A gente tem uma formação, né, geográfica de Salinas e geológica de Salinas, isso parece muito com Montes Claros, né? Parece uma bacia, é uma cidade de fundo de vale, né, que a gente chama. Então a gente tem um condensamento dessa temperatura e Salinas se torna muito quente. E aí é uma solução, uma das soluções, a gente implementar espaços de área verde, né? Praças arborizadas, plantios de árvores. Então a gente precisa pensar na questão dos espaços públicos aliados às questões dos espaços verdes. A gente precisa implantar isso dentro das soluções de mobilidade. Esse é um desafio, mas a gente precisa pensar nas soluções de mobilidade atreladas às questões da sustentabilidade, sobretudo no plantio de árvores e nos espaços destinados para as áreas verdes. Né? Esse, para mim, é uma coisa que a gente pode melhorar consideravelmente a qualidade de vida de Salinas. Até porque, para a gente não ter esses problemas que a cidade tem hoje, né?
de mobilidade, fazer esse planejamento para que no futuro as vias possam escoar o tráfego de veículos de forma harmoniosa, né? Que não tenha problema. E a questão da sustentabilidade, a gente até já falou em alguns conteúdos nossos aí, a questão do benefício, né? Da sustentabilidade, de áreas verdes para a nossa vida e estar em harmonia com isso aí tudo, eu acho que é maravilhoso. Eu acho que é essencial, sabe? Eu acho que é essencial. E eu acredito ainda que a gente pode, nos dispositivos legais, né, nesse momento onde há uma revisão de leis, né, eu tenho falado isso bastante, mas apesar de ser redundante, eu acho que é muito oportuno, a gente trabalhar elementos de vias também, né, elementos, a gente trabalhar as calçadas precisam entrar no plano de ocupação, onde parte dessas calçadas precisa ser destinada a uma chamada faixa de serviço, onde se coloque ali os espaços ideais para plantar as árvores, mas as árvores corretas, né? A gente precisa aliar o desenvolvimento da cidade pensando em espaços mais permeáveis, né? A gente precisa pensar nisso, a gente precisa trabalhar melhor as nossas praças, né? Pavimentar menos, deixar mais permeável o solo e com mais áreas de sombra. A gente precisa qualificar a vida do salinense, sobretudo nesse contato com a natureza e com a sombra, né? A gente precisa fazer a cidade respirar mais com essas novas vidas, né? Eu acho que parte muito por aí. Legal, muito bom. Danilo, já que a gente está falando, né, sobre projetos urbanísticos e aqui em Salinas também, você como representante, né, do Grupo Fergon, né, como líder aí do Grupo Fergon, para esclarecer um pouco mais as pessoas que estão nos ouvindo aí, em relação aos objetivos urbanísticos do Grupo Fergon na cidade de Salinas. Qual que é o principal objetivo do Grupo Fergon? Eu vou te falar isso pegando o cara na nossa visão. Né? Nós temos uma visão de colaborar com as grandes transformações da cidade de Salinas. Salinas hoje, para nós, Salinas é o diamante do norte de Minas. Nós também enxergamos Salinas dessa forma, como nós vemos Salinas. E nós precisamos colaborar para uma aresta desse diamante, que é a questão urbanística, para que a gente tenha organização desse crescimento e franco desenvolvimento hoje que Salinas está passando. Né? Então a gente tem a visão clara de participar de uma forma colaborativa, a gente entende, né? E a colaboração e a parceria é um dos nossos valores, né? E a gente precisa colaborar com projetos técnicos, projetos de urbanismo, discutir o desenvolvimento urbano, as legislações, os aparatos técnicos todos que incidem, né, nesse desenvolvimento e expansão que a cidade hoje está trabalhando. Né? Nós nos colocamos, de fato, como uma empresa especialista em urbanismo, uma empresa do setor de construção civil, que também constrói bastante, projeta bastante, graças a Deus, mas, sobretudo, com uma qualificação que pode contribuir, né, para a melhoria da cidade, né, e do planejamento urbano, nos seus vários aspectos. Né? Então, nós entendemos a nossa responsabilidade e nos colocamos à disposição, né, para discutir todos os viés de crescimento da cidade, né, e de uma forma colaborativa a gente poder contribuir um pouco com essa aresta aí desse diamante. Então tá aí, pessoal. Se você tiver alguma contribuição aí para ajudar a gente a trazer mais melhorias para a cidade de Salinas e colaborar mais positivamente ainda, contar com a gente, tá? Todas as ideias, né, Danilo, que vier das pessoas, de repente um olhar diferente, para a gente é muito válido. Mas, Danilo, então dá um spoiler pra gente aí, quando que esse projeto aí vai começar a ser executado, já tá, como é que é? Fala um pouco mais aí pro pessoal saber desse projeto maravilhoso aí do Fergon. Então, Laís, assim, a gente hoje trabalha em 24 projetos simultâneos, né? E nós temos, obviamente, um carro-chefe, né, que é um projeto na área do urbanismo, e a gente já está trabalhando, né? A gente já tem praticamente um ano que a gente está trabalhando de forma ininterrupta, né, nesse projeto, tá? Mas eu vou deixar para uma próxima oportunidade a gente falar isso aí mais especificamente, né? Mas eu diria para você que nós nos entregamos totalmente para esse projeto, né? Para que a gente consiga maximizar um espaço
né, e esse espaço se transformar em um lugar, e o lugar ele só é lugar porque ele é fruto da experimentação das pessoas, né? E a gente está trabalhando para que as pessoas possam, nesse local, ter mais do que uma fatia de terra, ter uma experiência, né? E que possam ali, de alguma forma, nós possamos colaborar, né, para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, gerando experiência e qualidade de vida. Beleza, então pessoal, não perca os próximos capítulos aí. Danilo não quis passar muita coisa aqui, mas mas tá bom, né? Ao longo do tempo aí a gente vai falando um pouco mais, a gente vai entrando mais nesses assuntos. Danilo, muito obrigada mais uma vez, né, pela sua disponibilidade de estar aqui conversando um pouco mais a fundo, né, com a gente. É sempre um prazer discutir com vocês. Tem um nível de conhecimento aí urbanístico muito grande. Então, próximos temas virão aí, tá, pessoal? Obrigada a você também que está aí nos ouvindo ou nos vendo, né, em alguns dos nossos canais de comunicação. Muito obrigada e espere os próximos capítulos. Beleza? Obrigada, Danilo, mais uma vez. Obrigado.